Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos nessa manhã de domingo à nossa live, ao nosso encontro de todos os domingos pela manhã. Sejam muito bem-vindos, que Jesus possa nos envolver em suas vibrações de paz, de luz, de amor. E hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado, né? Que a maioria de nós prefere não falar, né? Como se o não falar de alguma forma atrasasse ou o falar adiantasse esse momento máximo da existência orgânica que culmina com um processo irreversível que nós chamamos de morte, né? Então hoje nós vamos falar sobre temor da morte, sobre a morte, né? Sobre esses assuntos que, em muitos aspectos, nós não refletimos, evitamos refletir sobre essa grande transformadora que nivela toda a humanidade, porque a morte ela sempre vem para aquele que tem a condição financeira maior, aquele que não tem a condição financeira maior, aquele que está feliz, para aquele que está triste, para todas as pessoas, não é verdade? Para todos nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho dela, tá bom? E sobre o temor da morte. Então, para iniciar a nossa live de hoje, vamos fazer uma mensagem para que a gente possa se harmonizar nesse domingo, né? Agora pela manhã, sobre as vibrações de Jesus. E a mensagem é no bem de todos. É uma mensagem tirada do livro Palavras de Vida Eterna, que inicia-se assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Encarna-se e reencarna-se o Espírito na Terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosa necessidade. O dono do pomar não comerá todos os frutos, senão a quota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus, se libertam os valores que administram em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideias de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos. Em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos sem atritos desnecessários os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse tão somente por isso das leis que regem aqui. Tá tudo bem o áudio e o vídeo?
Continuemos, portanto. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos, trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Então, depois dessa mensagem, parou, mas já voltou, deve ser a internet. Eu acredito que sim, porque para mim aqui deu como se tivesse tido uma parada, né? Uma paralisação. Então, Emmanuel nos fala acerca dessa linda frase que nós temos no Evangelho, onde Jesus nos fala com muito amor, né? Nunca te deixarei nem te desampararei, assim diz o Senhor. Em todos os momentos de nossa existência, nós precisamos ter essa confiança de que não estamos sozinhos, de que o Senhor, através da divina providência, os bons espíritos estão sempre a nos amparar, a nos inspirar, a tentar a árdua tarefa de nos conduzir pelo caminho do bem, pelo caminho da justiça, da fraternidade, da solidariedade, nos insuflando impulsos de caridade, né? Então, nunca te deixarei nem te desampararei, assim diz o Senhor a todos nós. E com essa certeza, vamos fazer a nossa prece para que nós possamos iniciar a nossa conversa de hoje sobre o temor da morte. Então eu convido a todos, onde quer que estejam, a pararem um pouco o que possam estar fazendo, e elevar o pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai Todo-Poderoso, que sabe de cada uma de nossas necessidades, de nossas dificuldades, de nossas desesperanças, de nossa falibilidade. Pai de amor, Pai de todos nós, nesta manhã te rogamos humildemente o vosso divino amparo e assistência através das bênçãos de Jesus e de todos aqueles amigos espirituais que já trazem o coração iluminados pela verdade e pela vivência da Boa Nova. Te pedimos, Pai, o amparo às nossas casas, às nossas famílias, aos nossos entes queridos. Te pedimos misericórdia a todos aqueles que já nos antecederam nesta viagem e encontram-se no plano espiritual, que onde quer que estejam, possam receber de vós, Pai querido, o amparo e a assistência do teu infinito amor. E com as tuas bênçãos, te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa live de conversas, de estudo, de doutrinária do dia de hoje. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Ti, nosso Pai. Amém. Eu acredito que agora tenha normalizado, Sueli. Você pode me orientar?
Então vamos começar aqui. Acho que a Sueli vai já me orientar com relação ao áudio e o vídeo. Quem puder também aí estiver nos assistindo, que nos envie uma mensagenzinha, né? Sim, tá ótimo. Então, obrigado, viu, Su? Vamos falar sobre essa grande niveladora da humanidade, que é a morte. Em especial, vamos falar sobre o temor da morte. O que seria o temor? Medo, pavor, horror? Nós temos esse medo da morte, esse medo desse momento crucial nas nossas existências, né? Porque, de acordo com o velho adágio popular, ninguém, na verdade, vai ficar para a semente, né? Todos nós vamos precisar nos despojar do veículo orgânico e físico para reentrarmos no plano espiritual, visto que de lá nós viemos. É a nossa verdadeira pátria, é onde se encontra os nossos verdadeiros afetos, né? A nossa família espiritual, que deixamos em determinado momento da nossa vida espírita para adentrarmos aqui a mais uma encarnação, aonde pudéssemos ter todo o amparo de progresso e de evolução, de aprendizado que necessitávamos, o que necessitamos, não é verdade? Então, o que é que vocês podem me falar sobre a morte? Vocês têm medo da morte? Têm medo do momento da morte? Como será esse processo? Afinal de contas, o que é a morte? Será que nós paramos para pensar nisso? Será que abraçamos essa vida orgânica, essa vida material, essa vida aqui no planeta Terra, né? Tão ferozmente, com tanta força, com tanta garra, que falar de morte, lá e vem ele, lá e vem ela, falando disso de novo, não, né? Não fala nem disso, como se fosse atrair, né? Assim, fosse apressar o momento da morte, né? Ou não fala, eu não gosto nem de falar dessas coisas, né? Não vou nem... Já chega dia 2 de novembro, dia de finados, onde de fato eu preciso ir lá, a gente acende lá umas velinhas, né? Ou faz umas preces, nós espíritas fazemos umas preces, né? E pronto, não quero mais falar, porque a gente evita falar para evitar morrer, né? Para botar isso para lá, vai embora a morte, né? E com essa alegria toda, né? Com essa diversão toda, a gente acaba por não refletir na nossa existência no momento da morte. Alguns filósofos antigos costumavam falar que só quem tem coragem para viver é aquele que também tem coragem para morrer. Mas essa coragem em nenhum momento significa abreviar as vias de consumação do momento da morte. Seja coragem para viver, coragem para morrer, em formas reflexivas, né? Em formas de entendimento, em formas de consciência da nossa realidade, a fim de que esse processo não seja apenas só natural, porque ele é natural, mas o espírito foi chamado a ter o que? Consciência. É a partícula inteligente, né? A parte inteligente, o princípio espiritual, em que nós somos chamados, portanto, a refletir, não é verdade? A pensar e a vivermos com consciência. Então vamos dar continuidade. A morte. O que seria a morte? É um processo irreversível de esgotamento do fluido vital no corpo orgânico
onde este cessa as atividades de vitalidade, como consequência, nós temos a paralisação dos órgãos e a morte, né? Então, isso no plano totalmente material, ponto de vista orgânico. Por algum motivo, quando na doença, quando nos acontecimentos, o nosso corpo tem uma capacidade inimaginável de absorver, reter o fluido vital, esse fluido da vida, que é uma parte do fluido cósmico universal, transformado, diferenciado para dar vitalidade à matéria. E por algum motivo, nós, quando estamos com algum problema, com alguma doença, com alguma situação que interrompa o fluxo desse fluido vital, desse fluido da vida, né? Por exemplo, uma lesão no órgão, por exemplo, um acidente, né? Por exemplo, ali alguma coisa que está acontecendo, que aconteceu, em vários níveis em que nós temos o ser humano inserido, seja no psicológico, no mental, no emocional, porque isso com muito tempo, com a extensão daquele ato, daquele pensamento, daquela vivência, daquela experiência, nós podemos aí interromper, né, o fluxo harmonioso do fluido vital no nosso corpo e com isso interrompendo ali naquela parte, como consequência, aquela parte pode ter uma lesão no órgão orgânica e que venha aí a nos fazer, né, reentrar no plano espiritual através da morte, tá bom? Então, isso é a morte de um ponto de vista puramente material. De um ponto de vista espiritual, nós temos a morte como o processo irreversível de desligamento do perispírito do corpo orgânico. Ou seja, quando nós, pelo nascimento, vamos reentrar no plano material, o que acontece? Desde a concepção até o nascimento, o perispírito, que é o corpo espiritual, que tem uma consistência e uma formação semimaterial, características semimateriais, vai se ligando ao novo corpo que está sendo gerado, molécula a molécula. Então ele vai ali, né? Enquanto aquela mórula, aquela blástula, aquelas células vão se dividindo ali no útero feminino, né? E vão crescendo, vão se ampliando, passando ali por inúmeras etapas, o perispírito igualmente vai se ligando àquela massa orgânica e celular em formação, né, a fim de apreender-se, de prender-se molécula a molécula naquele novo corpo ali que está sendo formado. Esse é, muito por alto e muito resumido, o nosso processo de reentrada no mundo, do mundo material. Estávamos no plano espiritual, no estado de erraticidade, e vamos reentrar no mundo material pelo nascimento, tá bom? Isso é uma parte da nossa existência, que culmina com a morte, que é o reverso desse processo, e apenas isso. Não tem essa dimensão, né, fictícia da morte que nos traz medo, que nos traz pavor, né? É o que é a morte? A reentrada do espírito no plano espiritual,
do ponto de vista orgânico, esse corpo em que nos é emprestado, em que nos é meio e veículo para progredirmos, para trabalharmos, né? Para aprendermos, para evoluirmos do ponto de vista espiritual, tem a sua data de validade. Vamos dizer que a expectativa de vida atualmente é 70, 80 anos, né? E nosso corpo vai ali na sua parte perecível, que é a parte perecível do homem, né? Vai ali conquistando o seu ápice de trabalho, de vitalidade, né? E depois de um certo tempo, caso não ocorra esse processo de desencarnação antes, nós vamos ali comprometendo o funcionamento, a funcionalidade dos nossos órgãos a cada ano que passa, né? Então nós vamos ficando mais crocantes, né? Nós vamos ficando com mais dificuldade de reter água, né? Nós vamos ficando com mais dores, parece uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma coisinha que a gente nem sabia que podia ter. Nossa, fui no médico, apareceu, né? E aquilo tudo vai sendo um conjunto de alerta que o nosso corpo não tem mais lá aquela força, aquele vigor da juventude, né? E é um alerta também de que nós estamos aí mais para a data de retornarmos ao plano espiritual. Então, por algum motivo ou outro, seja esse ou outros motivos que desligam esse mesmo corpo espiritual que se ligou, né, dos pontos em que ele está ligado no corpo orgânico, e ele retorna ao plano espiritual, isso é o processo da morte, que é irreversível. Então é isso, né? A morte é a nossa reentrada lá no plano espiritual. Todo mundo tem esse desligamento da mesma forma? Não, em absoluto, né? O que define? Nós vimos lá que no nascimento, né, na concepção, vai de molécula a molécula, o perispírito se ligando a determinados pontos do corpo até que ele inteiramente, né, sorva o corpo orgânico e nele conquiste a possibilidade de ter as suas propriedades, né? Por quê? Que propriedades são essas? Inúmeras. O perispírito tem algumas propriedades peculiares. Não está encerrado no corpo, está no corpo e está fora do corpo automaticamente, simultaneamente, né? De acordo com o meu estilo de vida, com as minhas escolhas, com as minhas experiências, com o meu moral, né? Eu vou me adentrando nessa experiência física, vou utilizando ali meu livre-arbítrio, e pode ser que eu seja uma pessoa espiritualizada, né? Aonde eu faço a meditação, eu vou dormir, eu faço uma prece, eu sou voltado à prática da caridade, eu busco fidelizar os meus atos e a minha vida pelo Evangelho de Jesus, né? Portanto, o momento da minha morte, desse desenlace, esse meu perispírito não está tão preso à matéria, né? Ele não está tão retido pelo organismo, pelo meu corpo orgânico, porque o nosso corpo reluta no momento da morte a essa saída do perispírito, né? Principalmente se eu tenho uma vida avessa das características que eu acabei de falar. Mas vamos continuar com a pessoa espiritualizada, com aquela que busca sua melhoria, estudar, seu progresso. A morte não é uma viagem, não é verdade? A morte é uma viagem. Por quê? Porque nós vamos sair do plano material para um plano espiritual, nós vamos apenas como se fôssemos viajar, né? Então, se nós vamos, por exemplo, Teresina, né?
uma das capitais, a única capital do Nordeste que não tem faixa litorânea. Mas nós vamos lá para Luiz Correia, Oba, nós vamos viajar para a praia, vamos para lá. Como é lá Luiz Correia, né? Lá em Luiz Correia tem a praia, tem o mar, tem as barraquinhas, né? Tem a comida típica, tem isso, tem aquilo. Então vamos nos preparar financeiramente, né? Vamos procurar um lugar para ficar, vamos comprar roupa de banho, e aí nós vamos lá para Luiz Correia, né? Então nós vamos nos programar para essa viagem, não é verdade? Então, agora só que depois de lá, a minha tia que mora lá no sul, no Rio Grande do Sul, pediu que fôssemos visitá-la uma semana. Aí vai ser uma mudança abrupta de clima, mas nós vamos lá no sul, no Rio Grande do Sul, né? Então nós vamos viajar. O que nós precisamos levar? Vamos programar, vamos entender, vamos, né, perceber. Então eu vou levar roupa de frio, vou levar esses 2 casacos aqui, 3 casacos, vai ser poucos dias. Você também bota esses casacos aí na sua bolsa, vamos botar essa calça, vamos botar isso. Não estamos programando porque estudamos, porque conhecemos um pouco daquele local em que nós vamos para lá, né? E a morte também, meus irmãos, é uma viagem, né? É uma viagem que nós precisamos estar nos preparando. É aquela parte que nós vamos para o desconhecido. Será que é tão desconhecido assim o lugar para onde nós vamos? Se a morte é apenas o momento de exteriorização de nós mesmos, né? Nós falamos anteriormente que o perispírito se destaca do corpo físico de uma forma irreversível, não mais como aquela em que ele se separa do corpo pelo processo do sono. O sono é uma pré-morte, é o quê? Um ensaio para a morte. Porque todas as vezes que nós dormimos, nosso corpo fica lá, nosso corpo orgânico, né, em cima da cama, na rede, ou seja, onde for que estejamos ali, e o nosso perispírito se desprende parcialmente e vai ter com nossos afins, vai expor a nossa realidade espiritual no plano espiritual. E assim também é a morte. É a exteriorização do nosso espírito, do nosso perispírito, da nossa realidade interna num plano espiritual. E toda aquela dimensão em que vamos nos encontrar no plano espiritual será consequência mesma da nossa exteriorização, da exteriorização da nossa consciência, dos nossos pensamentos, do nosso mundo interno. Não é verdade? Então, voltando para a viagem, o que será melhor? Eu chegar em Luiz Correia e depois ir para o sul sem ter me preparado, sem ter preparado tudo que eu preciso? Ou será melhor estudar e refletir? Eu acredito que seja mais viável, né? Com menos dissabores esse estudo, essa preparação, né? Então essa preparação para um momento da vida espiritual, porque a vida espiritual é contínua, ela apesar do nosso progresso ser, né, o caminho do nosso progresso é espiralado, mas a nossa vida espiritual ela é contínua. Nós somos seres o quê? Imortais. Nosso espírito não se aniquila. Não existe o nada para simplesmente nos absorver, né? Nós vamos continuar com nossa individualidade. A personalidade é dada na encarnação, mas com a nossa individualidade, né, aquela que nós construímos, conquistamos, né, que nós vamos progredindo ali, né? Então, nessa linha contínua, nessa continuidade, morte e nascimento, e morte e nascimento são experiências necessárias que serão vivenciadas por nós inúmeras vezes, né? Ou seja, na minha imortalidade, com as condições em que eu me encontro, necessidade de progresso, eu vou nascer e vou morrer no corpo orgânico quantas vezes se façam necessárias para que eu possa alcançar o progresso de que eu estou carecendo,
de que eu preciso para me tornar ali aquela perfeição relativa a qual Jesus nos ensinou e nos convidou, né? Então, essa pessoa espiritualizada, ela é aquela que se prepara. Ela já tem consciência, já vive com mais consciência de si, do universo, do outro, de Deus, da sua própria existência, né? Então ela tem mais consciência. Bom, eu não quero ir agora, né? Mas caso ela venha, eu estou preparado. Eu já fiz, estou fazendo a minha parte, sempre busco fazer a parte que me cabe no bem, sempre estou preocupado, né, na minha interação com o outro, já me compreendo, né, como uma individualidade mortal. Sei que estou aqui utilizando, né, as coisas, utilizando as experiências para o meu progresso, mas não irei levar nada daqui, o carro, a casa, a família consanguínea, né? Nada, não vou levar nada, absolutamente nada. Então, quando eu consigo viver dessa forma, eu vivo mais desprendido da matéria. Eu vivo mais desprendido daquilo que o meu perispírito já está retido no corpo físico e as experiências materiais ainda me retêm na realidade material. Aí vai ficar difícil o meu processo de desencarne, o meu processo da morte, né? Geralmente, esse temor da morte vem de uma excessiva, vamos dizer assim, de uma importância excessiva que nós damos à vida material, que vem de uma noção mais ou menos verdadeira sobre a vida futura, de uma noção mais ou menos certa, que nos traga certeza da vida futura. E o temor da morte, ele é providencial e necessário. Por quê? Porque ele faz parte da lei de conservação. Nós só temos o temor da morte porque aqui na nossa consciência estão gravadas as leis de Deus, né? Então, numa das leis de Deus, nós temos lá a lei de conservação. O que é a lei de conservação? É aquela que nos faz conservar a vida, conservar a tudo que nós precisamos para a existência, né? E a morte sendo esta um processo necessário, né? Mas que concorre contra a existência, ou seja, ele tira ali da existência material, obviamente, pela lei de conservação, faremos de tudo para evitarmos esse momento. E esse temor da morte, além de vir de uma falsa apreciação e uma certeza muito titubeante da vida futura, participa igualmente e é oriunda dessa lei de conservação. Porque se assim não fosse, observemos, qualquer pessoa que tivesse, se a gente não tivesse medo da morte, né? Qualquer pessoa que estivesse passando por algum problema, por alguma necessidade, por alguma situação mais difícil, mais adversa, onde ela perdesse as esperanças, onde ela perdesse o caminho, aonde nela tivesse um grande ponto de interrogação, uma crise, essas pessoas facilmente abreviariam o momento da morte, buscariam a morte voluntariamente, né? Por livre e espontânea vontade. Então seria mais ou menos isso, né? Esse temor da morte, ele é natural. Ele é natural pela lei de conservação, né? É um temor, mas não é um temor que é irreflexivo, que nos traz o horror do momento crucial da morte, que nos traz o pavor, né, da ideia de que vamos ser ali transformados, nós consumidos e de alguma forma inexistir. Não.
Esse temor da morte é para que respeitemos o processo da encarnação. Esse temor da morte é para que façamos tudo aquilo que precisamos fazer durante o nosso processo reencarnatório. Esse temor da morte é para observarmos no outro os seus momentos de dificuldade e pensarmos aonde podemos ser úteis, aonde podemos ajudar, aonde podemos contribuir, a fim de que este também consiga ter vida, consiga viver, consiga melhorar, né? Agora, dando um exemplo contrário daquele anterior que eu estava dando. Suponhamos que a pessoa não é espiritualizada. Suponhamos que ela não tem nem muita ideia, né, ali da vida futura, da vida espírita, da sua realidade espiritual, né? Então, ela se agarra fortemente à vida material e à vida orgânica. Obviamente, o seu perispírito, que tem propriedades semimateriais, vibrará em consonância com o seu corpo físico mais materializado. As suas escolhas, a sua vivência, as suas experiências, o seu distanciamento, muitas vezes, é voluntário daquilo que nos alimente o espírito, que nos espiritualize, prenderá, né, com mais vigor, com mais força, o perispírito no corpo orgânico. O seu desenlace, o seu desencarne, obviamente, como perispírito, que o corpo espiritual tem muito mais pontos, onde ele está ali ligado no corpo orgânico, precisa desligar todos aqueles pontos, num processo natural ou assistido. Como ele tem muito mais pontos, vai demorar um pouquinho mais, né? E quando este se voluntaria, né, através do autocídio, do extermínio do corpo orgânico, pelo suicídio, os espíritos, né, nos informam que muito maior é o tempo em que o perispírito permanece ali vitalizado pelo fluido vital e preso ali ao corpo físico, né? Então nós tememos a morte, sim, por conta da lei de conservação. Nós tememos a morte, sim, por conta, né, da nossa ideia mais ou menos forte, que tem a pujança pungente, né, da vida futura. Oi? Será que deu certo? Acho que voltou, né? Então, né, nós estamos como hoje em dia, né? Tudo aquilo que se joga luz, né? Tudo aquilo que se ilumina, se é observável. Se é observável, é reflexível, porque nós já conseguimos refletir, né? Nós já conseguimos entender, nós já conseguimos ter consciência daquele processo. E a vida futura não é mais uma quimera. A vida espírita não é mais uma suposição vã ou filosófica, né? Os estados do espírito no plano espiritual não é mais um sonho, ou não são mais tão desconhecidos, ou não são mais tão imprevisíveis. Já é uma verdade. A vida futura é uma certeza. É para onde nós iremos. É para onde nos reencontraremos. É onde estaremos depois desse processo irreversível da morte. Portanto, Kardec e os espíritos superiores, por volta de 1857, levantaram a ponta do véu que encobria essa nossa realidade espiritual, devolvendo-nos a nossa imortalidade e nos aclarando o caminho, jogando luz
nesse mundo espiritual, nessas experiências espirituais, nos trazendo uma filosofia transformadora, onde nos diz o seguinte: com consciência nós vivemos, e com consciência nós precisamos permanecer a viver, para que as sucessivas transformações pelo nascimento e pela morte, que compreende uma existência, sirva para nós de progresso espiritual, assim utilizando para que dentro da matéria, na vida orgânica, contribuamos com a nossa diminuta parte na construção do progresso material, né? Eu espero que depois dessa conversa a gente tenha mais momentos de reflexão sobre a morte, né? Que não tratemos esse processo irreversível com temor, com horror, com pavor, que reflitamos sobre nós mesmos, sobre a nossa conduta, né? Que façamos uma análise sobre a nossa vida, né? Material, orgânica, e que vamos aí nos desmaterializando, nos desprendendo através do uso do nosso livre-arbítrio, das nossas experiências, das nossas vivências no amor e na caridade. Quem quiser pesquisar um pouco mais, nós temos lá no Livro dos Espíritos as perguntas de 941 e 942, que vai nos falar sobre o temor da morte, e o capítulo 2 do livro Céu e Inferno, que também vai nos falar sobre o temor da morte. Inclusive, este é o título do capítulo, né? Então, vamos encerrar esse momento de muito amor com uma prece mais uma vez. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer de almas ajoelhadas, de sentimento de gratidão a este momento que nos proporcionaste. Jesus, nosso divino irmão, nosso irmão maior, se conosco, nos ampare, nos ilumine, nos envolva em tua infinita misericórdia e inesgotável bondade. Abençoe este dia e esta nossa semana que hoje se inicia, que estejamos mais voltados para vós, para a vivência do teu Evangelho, para o bem e para pormos em prática esse divino caminho da caridade. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, e um grande beijo e abraço a todos. Fiquem com Deus.